Graça e paz, queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes. É com alegria que, mais uma vez, nesta manhã de domingo, podemos então nos encontrar e aqui fazer a nossa escola bíblica dominical. E desde já agradecendo aos irmãos que estão já sintonizados, aqueles que já estão entrando, é com alegria que saudamos os amados irmãos. Nós temos então hoje o compromisso de estudarmos então mais uma vez a continuidade da lição do Provérbios, do texto de Provérbios, capítulo 16 ao 19. E nós estamos explicando principalmente para os irmãos da igreja que nós estamos fazendo uma síntese. Por quê? Porque tem outros irmãos, outros ouvintes que não têm a revista e nem estão no nosso grupo. E por não estar no nosso grupo, não ter a revista, não pode fazer aquele acompanhamento propriamente. Então, a gente vai fazendo uma síntese do texto de Provérbios e facilitando então a leitura do texto do capítulo, no caso 16 agora, ao capítulo 19. Nós temos o texto base, né? Nós temos um texto que a gente pode usar ele na verdade resume os capítulos diante de tantos preceitos que são colocados para todos nós. E aí a gente então pode fazer essa leitura juntos. Nós temos projetado a leitura e podemos fazê-la juntos. E aí a gente tem aí a leitura. Vamos fazer essa leitura para que a gente tenha aí um entendimento uniforme. E é bom que você esteja com sua Bíblia, né? Provérbios 16, 22. Nós temos então aí a compreensão daquilo que ele está deixando como preceito, regra, para que a gente tenha entendimento do que é a vida, do que a gente pode, como é que a gente pode viver bem, né? Aí a gente tem aí essa compreensão. Eu creio que todos agora devem estar observando. Vamos ler, diz assim: o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. E aí a gente tem essa parte principal do texto que nos
nos dá o entendimento geral dos capítulos, porque ele na verdade vai nos dar esse entendimento geral, que ele é um resumo daquilo que ele está dizendo. Mas como a gente vai trabalhar os capítulos de acordo com os preceitos e as partes básicas que ele está dizendo em cada capítulo, e conformidade com a revista, é bom dizermos que algumas falas aqui nós vamos utilizar também da nossa revista, para que a gente tenha aí a interação dos irmãos também que estão com essa revista, não é? A revista, para os que estão vendo a nossa live, a revista é a revista da nossa sociedade, da nossa, melhor dizendo, da nossa convenção, e a revista que usamos é do trimestre passado. Por quê? Porque houve um atraso nas instruções da revista e aí é do trimestre passado. Já saiu a revista atualizada desse trimestre, mas nós estamos findando, já que nesse período de pandemia a gente está aí tentando esgotar a revista para que ela não fique somente na leitura particular dos irmãos, mas a gente possa fazer aqui uma leitura em conjunto e universal. Enfim, o capítulo 16 de Provérbios, nós temos então aí o desafio de observar novamente aquilo que é proposto por Provérbios. É sempre nos mostrar os dois caminhos da história da nossa vida. A gente precisa entender muito bem isso. É sempre nos mostrar os dois caminhos da história da nossa vida. Ou seja, ou seguimos o caminho do bem, que agrada a Deus, ou seguimos o caminho do mal, que desagrada a Deus. Então, é sempre o dualismo representado como forma e preceito para todos nós. E aí eu gostaria que você pudesse estar atento agora ao capítulo 16, verso 1. A gente fez a leitura do verso 22 como síntese geral, mas o verso 1, ele reflete então a continuidade desse capítulo 16. E aí ele diz assim, no verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Perceba então que o capítulo 16 nos chama a uma grande advertência. Eu e você podemos fazer planos, mas a resposta de todos os planos que fazemos vem do Senhor. E o capítulo 16 nos convoca a verificar a soberania do Senhor, a grandeza do Senhor. Então essa grandeza do Senhor é vista através da sua superioridade. Ele é maior e superior a todos nós, de forma que prevalece o seu caminho, a sua vontade, a sua ordem. Então, ao Senhor pertence todas as coisas, inclusive os meus pensamentos e os meus caminhos. Por quê? Porque se não fosse assim, o Senhor não teria controle e não teria domínio de tudo que Ele criou. Então, é uma questão lógica. Ele tem controle e domínio de toda a situação que Ele mesmo criou. Glórias a Deus por isso, porque Ele é Senhor, não está Senhor, mas Ele é Senhor para sempre. Então, é um motivo de a gente realmente ver e conhecer e saber o quanto Deus, de fato, é poderoso e está no controle de todas as coisas. E aí a gente observa então que do Senhor vem a resposta para todos os nossos planos. Isso vai nos mostrando que a vida ela é
dirigida e regida por aquele que é o maestro principal de todas as nações, o próprio Deus. Ele é quem rege, quem comanda, quem dirige todas as nossas situações, a nossa vida. Então ele é que, na verdade, está no controle de tudo. Muito embora, é verdade que muitos pensam o contrário, não é? Tem muita gente que vai divergir dessa palavra e pensar o contrário. Vai pensar que é dono da situação, pode pensar que pode fazer todas as coisas, ou poder ter alguma situação financeira, ou algum status, poder, alguma aquisição, alguma herança, não é? Às vezes detém uma herança que lhe dá condições plenas de muitas coisas, ele acha que pode fazer e acontecer. Mas o texto de Provérbios nos adverte dizendo que nós não podemos fazer e acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. E ainda mesmo que eu possa fazer alguns planos e tentar executar, vai depender da autorização de Deus. Se Ele permitir, posso até fazer, mas em alguns momentos Deus vai nos mostrar que os nossos planejamentos foram errados. Então, quantos e quantos têm feito planejamentos errados? Não é? Quantos e quantos? Por isso que no verso 3 do capítulo 16 ainda, ele nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Aí é um caminho já de obediência e de submissão. Ele nos convida a sermos submissos. Essa questão de submissão é muito importante. Quando nós somos submissos a Deus, então estamos no controle da mão poderosa de Deus, nos guiando e nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Por isso, nós elevamos nossos pensamentos a Deus em oração, pedindo a Ele que seja o condutor da nossa vida. É o princípio básico daqueles que creem e dependem e vivem, não é? Na dependência de Deus. Então, aí o verso 3 do capítulo 16 diz que aqueles que confiam suas obras ou confiam seus pensamentos, seus sonhos, seus planejamentos, logicamente, eles estão aí na regência do Criador, que estabelecerá o melhor para nós. Por isso, não esqueçamos da oração de Jesus, quando diz: faça-se a tua vontade, ou se cumpra a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a oração do Pai Nosso que nos convida a verificar que a vontade soberana de Deus, ela é predominante e ela não volta atrás por qualquer coisa, por qualquer homem, por uma ação de qualquer pessoa, nação, rei, seja o que for. Ele prevalecerá com a sua intenção, com o seu planejamento, com a sua vontade. Ele prevalecerá. Então, por isso que o texto já vai nos advertir, dizendo que a soberania e a grandeza é de Deus. Então, nesses tempos, é bom a gente saber que Deus continua no controle, os seus planos não podem ser alterados, mudados, e à medida que nós esperamos no Senhor e estamos confiantes no Senhor. Então, é uma forma de nos assegurar e nos trazer tranquilidade diante de toda e qualquer situação que possa ocorrer. E aí ele nos mostra isso. No verso 17 do capítulo 16, nós temos ainda o seguinte conselho. Eu selecionei aqui para que a gente pudesse ter aí os versos que resumem mais o capítulo também. E no verso 17 temos então: o caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, é um conselho muito sábio. Ou seja, lembre-se que a palavra do Senhor,
já nos adverte que é bom fugir da aparência do mal. Então, aquilo que aparenta ser mal, foge, sai de perto, né? É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque você pode ser iludido ou atraído e cair no mal. E o mal aí é um leque de situações. O mal, ele tem várias situações. Então, ele vai desde a um engano, a uma falsidade, a um dolo, a um problema com relação a moral, ético, a uma questão de prostituição, que no caso está ligado à carne, é uma questão de um vício, de um perigo do mais extremo, seja ele qual for. Então, o mal aí ele tem várias faces e podem ser evitados, de maneira que ele diz, foge da aparência do mal. E quando nós falamos foge da aparência do mal, me lembrei agora que é interessante a gente observar isso, porque nesses últimos tempos nós estamos vendo muito mais do que já víamos antes o celular. O celular tem sido evidência agora nesse tempo de quarentena. Então nós estamos vendo muito mais o celular, a TV ou qualquer tipo de coisa que nos atrai na visão, não é? Para que a gente tenha aí entretenimento, para que a gente tenha a ocupação no tempo, enfim. A visão aí é o ápice agora do momento. Todos estão vendo alguma coisa. Mas é interessante a gente observar nesses dias, já que estamos vendo muito o celular, e ter cuidado naquilo que a gente está vendo, né? Porque do mesmo jeito que nós podemos usar o celular para ver coisa boa, você pode usar o celular para ver coisas ruins. E o celular é interessante, porque aquilo que você está vendo lhe atrai para qualquer outro caminho, né? Então ele tem suas propagandas, ele tem suas formas de anunciar tudo que na verdade é exposto num programa de celular. Então a gente precisa ter muito cuidado e advertência com aquilo que a gente está observando por esses dias. Assim como também, não só por esses dias, mas como um todo da nossa vida. Assim como também na TV, né? Então, muitas pessoas já desligaram sua TV, já não está vendo muito TV, porque a TV só fala em coronavírus o tempo todo. E as pessoas estão com pavor, com temor de tanto ouvir. Parece mais uma lavagem cerebral. Então, a gente realmente tem visto isso e é um fato. Não deixa de não ser um fato, é uma verdade. A gente tem visto a TV anunciando a quantidade de mortos, a quantidade disso, daquilo outro, que a gente fica realmente ali abismado e impressionado, e aquilo fica dentro da nossa mente, no nosso íntimo, como notícia, né, que nos traz pavor, terror. E é interessante que a gente nesses dias deve observar que devemos confiar no Senhor e dormir bem. Um dos fatos muito importantes para todos nós é confiar no Senhor, entregar o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que, na verdade, os textos bíblicos anunciam para que eu e você possa, de fato, viver. E aí, logicamente, ele está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e dorme bem, e cada dia sua própria preocupação, seu próprio mal. Então, é um conselho que a gente precisa tomar para que a gente não fique impressionado ao ponto de deprimir-se profundamente. E essa depressão profunda é que de fato nos leva para lugares escuros, ao fundo do poço. Então, devemos ter muito cuidado por esses dias em não deixar
que as más notícias possam contaminar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa vida diária de submissão e de vontade de servir ao Senhor. E que este amor esteja sempre vivo em teu coração, né? Em teu coração, para que a gente possa aí estar com uma igreja viva, uma igreja eficaz. A gente tem visto que aqueles que são ponderados, aqueles que estão tendo autocontrole, estes é que vão realmente sobreviver. Os que são ponderados, têm autocontrole, porque o desespero, a loucura, sabe, o vazio da alma em querer preencher qualquer coisa, isso não vai te levar a lugar nenhum. E o texto de Provérbios fala muito bem a esse respeito. Não deixemos de colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, tudo que a gente na verdade pensa ou está no mais íntimo do nosso coração diante de Deus. E Deus cuidará de nós, Deus cuidará de mim e de você. O teu caminho, de fato, estando na direção de Deus, preserva a tua alma. Preserva sim. A sua vida está segura, porque está nas mãos de Deus. No capítulo 17, e nos faz então lembrar o autor da revista, que diz que muitas pessoas tomam atitudes, não é, desnecessárias, não é? Diante de um mundo tão agitado que a gente tem vivido, as pessoas procuram mais viver a guerra do que a paz, brigam mais do que vivem a harmonia, não é? Então o autor da revista lá faz esse comentário e essa observação para que a gente possa entender que a paz, a esperança, a convicção, né? A vontade ali de esperar e deixar que Deus seja realmente a liderança, a direção da nossa vida, é o principal. Então, é bom a gente fazer essa ressalva aí do comentário da revista nessa manhã. Assim, o capítulo 17 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É notório, é visível que é melhor comer um pão só e ter paz do que ter muitos pães dentro de casa e cheio de contendas. Então ele faz aí a comparação dos dois ambientes. Qual ambiente? O ambiente que pode estar com pouco recurso, mas está em paz, do que o ambiente com muito recurso e está em contendas, em discórdias, em brigas, em profundo desespero, agonia, aflição, enfim. Ele diz que esse ambiente não é salutar, saudável, e não é. A gente sabe que não é. Então, a Bíblia nos faz enxergar e ver que o ambiente de paz, ele é muito melhor. E o ambiente de paz se faz sem riqueza material. É isso que ele quer promover e despertar o abrir dos nossos olhos. Não faremos um ambiente de paz com riqueza, é isso que ele está dizendo. A paz não é comprada. A paz se adquire através de Cristo Jesus, o Senhor. E é isso que ele nos assegura. Ela não é vendida, ela não se barganha. Então, ela é dada por aquele que não vende, não está à venda. Então, Provérbios deixa isso muito claro, que é a forma sábia de se viver. Ele diz, pode estar comendo um pão só, mas está completamente em paz e tranquilidade,
do que a casa farta e cheia de contendas, discórdias. Não é? Então, quantas pessoas por esses dias estão aflitas e angustiadas para tentar sustentar ou manter tudo que construiu? Irmãos, não é fácil, não é? Quando a gente observa as fortunas acumuladas ao longo dos anos de muitas pessoas, e nesses tempos difíceis, onde a economia está realmente em queda, onde as nações estão sendo abaladas, onde bolsa de valores, investimentos, sabe, a economia mundial está sofrendo. Então não é fácil continuar mantendo, segurando todos os investimentos e bens acumulados ao longo do tempo. Não está sendo fácil para quem tem muita coisa. Tem sido com certeza dias difíceis, noites difíceis, sem dormir. Já tem outros que não têm riquezas acumuladas, não têm esse bem de grande valor almejado por muita gente, mas tem dormido tranquilo, ainda que tenha comido um pão só durante o dia, tem regado ali o seu celeiro para poder render. No entanto, ele está em paz, dormindo, tranquilo e esperando em Deus. É isso que o texto de Provérbios quer nos mostrar, para que possamos entender a realidade da vida. Porque uma realidade visível e notória é o que a Bíblia quer nos mostrar sempre. O que é da terra, o que é do céu é do céu. Então, o que é da terra fica na terra, e o que é do céu, está no céu, e Deus, somente Deus, tem controle sobre as coisas do céu. Então, para nós, isto é despertamento, é instrução. Para muitos, isto é justamente um convite para buscar e retroceder no caminho que está, voltar atrás e ver que o caminho que está não agrada a Deus e traz maldição e simplesmente aflição para a sua própria vida. O texto está muito claro, muito nítido, quando ele nos coloca estas duas posições. No capítulo 18, nós temos aí a vida do solitário, não é? O capítulo 18 nos traz então a visão do solitário. Ele diz: o solitário busca o seu próprio interesse. E ao buscar seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quantos e quantos têm buscado solitariamente? Ou seja, sua ganância própria, seu egoísmo, sua vida, não é? Solitária ali, em buscar seus próprios interesses. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos vendo nesses tempos também uma palavra chamada solidariedade. E esta palavra solidariedade tem sido muito importante, não é? Nós estamos vendo gestos de solidariedade por toda parte. Muito embora os que podem fazer estão fazendo, os que não podem fazer não estão, porque não podem. Isso é uma questão até lógica. Agora, a solidariedade é muito importante. Solidariedade não só se faz ajudando uma multidão, mas a solidariedade se faz ajudando o vizinho do lado, né? Então, o vizinho do lado precisando, você deve ser solidário e ajudar. Não é porque você só ajudou uma pessoa que você não fez nada, ou é insignificante porque só ajudou uma, né? Está no anonimato porque ajudou. Não tem nada a ver. Se todo mundo ajudar uma, ajudar duas, ajudar três, a gente consegue abranger um universo muito maior de pessoas
E aí, com certeza, nesses tempos difíceis, a gente consegue, então, amenizar um pouco o sofrimento de muita gente. No tocante a isso, nós também queremos até lembrar, nós estamos no aguardo das cestas básicas, no qual a gente está para receber a qualquer momento. Nós estamos na dependência da encomenda, mas ainda não chegou. Mas enquanto isso, não resta dúvida, os irmãos poderão socorrer, como já temos relato de irmãos que têm socorrido pessoas vizinhas, pessoas têm feito uma convocação à sua família, a outras pessoas mais próximas, amigos, e com isso têm juntado, não é, alimento, até um valor em dinheiro, para ajudar aquele que está necessitado. Então, essa solidariedade é muito válida e ela é bíblica. Então, não resta dúvida. Nesse tempo em que o templo está parado, nós temos a dificuldade da arrecadação dos alimentos. Mas não resta dúvida que a solidariedade ela tem sido muito importante nesses dias. Assim como o texto nos adverte de que o solitário que busca seu próprio interesse, ele é pobre de espírito porque busca seu próprio interesse. Ele está dizendo que aquele que busca seu próprio interesse é ganancioso e não é sábio. A gente precisa então entender, se preocupar, né, além das nossas orações, com aquele que necessita. Então, o Espírito do Senhor nos convida nesta manhã a verificar a grandeza da sabedoria em Deus, da sabedoria de viver uma vida modesta, uma vida simples, porque quando nós somos convidados a viver uma vida simples, não quer dizer que eu tenha que, não ter alguns bens ou algumas coisas, não está dizendo isso. Eu posso morar num palácio, mas ter a vida simples, né? A simplicidade de coração, a humildade de coração, a gente ter ali o entendimento de que a gente não é nada, a gente é barro igual a todos os outros, que a gente possui aí uma natureza, né, humana como todos os outros, e isto não faz diferença por ter alguma coisa, por possuir alguma coisa. Então, isto é o mais importante. Eu até uma certa vez fiz uma comparação que tem muita gente que está andando de carro de luxo, mas tem um espírito muito simples e parece que ele está andando de um carro popular. Como tem gente que está andando num carro popular, mas tem um espírito orgulhoso, como se tivesse um carro de alto padrão. Então a gente precisa ter essa visão e ter a sabedoria de ver os dois momentos. Podemos então estar no ambiente onde possui muito luxo, mas ser muito simples, ser humilde de coração. Como também podemos estar num ambiente muito simples e ser orgulhoso, presunçoso, de nariz empinado, ser de fato uma pessoa aí gananciosa. Então a gente precisa ter esse entendimento para poder conduzir a vida de uma maneira sábia e dentro do padrão da vontade soberana do agrado de Deus. Então os teus planos, os teus projetos devem de fato estar dentro da vontade soberana de Deus. Tem muita gente fazendo projeto, fazendo plano e que não está dentro da vontade soberana de Deus. É bom a gente entender isso. Até porque eu entendo biblicamente que Deus, ele abre porta, é o que a palavra de Deus diz, abre porta e fecha a porta. Então, se ele abre a porta, ele abre para aquele que ele quer que entre, que adentre e veja. Do mesmo jeito, se ele fechar a porta, ele não vai deixar entrar e não se terá a oportunidade que se precisa ter ou que se quer ter.
Então a gente precisa ter esse entendimento daquilo que Deus está nos conduzindo, não é? E aí o orgulho, a natureza humana, precisa ser quebrantada para dar lugar à voz soberana do Altíssimo. Então isso é muito importante. A soberania de Deus, ela é maior e deve ser em todos os lugares, recintos e corações. Assim, seja ela também no meu e no teu coração, a soberania de Deus. Eu quero, antes de fazer aqui a síntese do capítulo 19, eu quero aqui te convidar a orar. Vamos dar uma pausa aqui e vamos orar. Nesta manhã, eu convido todos os irmãos, ouvintes, para que a gente esteja orando. Nós temos aí vários irmãos, né, conectados conosco, vários irmãos de fato que estão sempre aí observando as lives, que estão interagindo. Quero também dizer que você pode mandar também sua pergunta, né? A gente nessa manhã, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas você pode mandar sua pergunta. Lembrando que as nossas lives ela tem duração de 1 hora, né? Então a gente segue a regra. Mas vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos ajudando, nos dirigindo, continue amparando, ó Deus, a Tua igreja. Nesta manhã possamos refletir mais e mais na Tua palavra, para que a nossa vida, tanto moral como ética, tenha um padrão de excelência dentro da vontade soberana do Senhor. Que os nossos caminhos, nossos desejos, nossos anseios estejam diante do Senhor, que de fato é soberano e é Deus por excelência das nossas vidas. Continua ajudando a Tua igreja, continua ajudando a todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido, que têm sido atribulado, angustiado, que eles possam refletir e fazer uma reflexão, ó Deus, sobre a vida e ver que a vida passa e todas as coisas nessa vida ficam, mas que de fato o que nós ganhamos e levamos é a palavra de ressurreição, palavra de vida eterna de Cristo Jesus, o Senhor, o qual a Bíblia diz que de fato é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos junto com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, continuemos a ver Provérbios, que de fato nos dá uma grande lição. E aí, por que não dizer uma grande lição de moral? Devemos então esperar no Senhor e confiar no Senhor. O capítulo 19 de Provérbios, no verso 2, nós temos então algo bastante interessante aí, que até se compara com um adágio muito popular, que diz assim, é um adágio, não é um texto bíblico, porque eu já vi algumas pessoas falando algumas coisas e dizendo que está na Bíblia. A gente deve só ter aí o conhecimento de alguns adágios, provérbios populares, ou seja, provérbios, o modo de sabedoria adquirida ao longo do tempo pelo povo, e o que é uma palavra viva, eficaz da Bíblia Sagrada. Então a gente precisa diferenciar um adágio popular, né, do provérbios ou a sabedoria da Bíblia Sagrada. O adágio popular que eu me refiro é aquele que diz assim: o apressado come cru. Eu acho que você já viu isso aí. O apressado come cru, né? E principalmente para aqueles que cozinham, seja homem ou seja mulher, que hoje nós temos aí muita gente cozinhando, nesses tempos de pandemia. Nós temos aí irmãos
mostrando seu talento. Eu quero mandar aqui um abraço ao irmão Everaldo e à irmã Gleisiane, que tem demonstrado aí seu talento através da comida que tem produzido, e fica aí para os irmãos a recomendação. Eles têm produzido comidas realmente muito boas. O irmão Everaldo tem destacado aí como cozinheiro. E há também as irmãs, que eu sei que nossa igreja tem muitas irmãs que são excelentes cozinheiras, que têm ótimas receitas, bons temperos. E aí fica a associação. O apressado come cru. Então, para quem cozinha, se não tiver ou souber esperar, vai realmente comer cru. Então, o texto de Provérbios 19, capítulo 19, diz assim: não é bom agir sem pensar. Desculpa. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Né? Perceba que o texto de Provérbios diz que agir sem pensar se apressa e erra. Ou seja, fala antes de pensar, depois, quando avalia, já está o prejuízo. Então, o texto nos convida a, antes de fazer qualquer coisa, avaliar o que a gente vai fazer. Isto se chama, então, uma preocupação e autocontrole. Precaução é a palavra correta para que se tenha, então, cautela e domínio próprio. Não é? Então, antes de falar qualquer coisa, ele está dizendo que a gente precisa pensar antes de fazer qualquer coisa nessa vida. Então, Jesus já falou isso, né, lá no Novo Testamento. A gente tem do episódio daquele que se levanta para construir alguma coisa, uma casa, um edifício, seja o que for. Ele antes se senta e calcula e planeja para ver o quanto vai gastar. Por quê? Porque se ele não fizer isto, e se ele fizer à torta e à direita, ele vai levantar e não vai conseguir terminar. E Jesus vai dizer, todos vão passar, olhar e dizer, ele começou, mas não terminou. Enquanto aquele que sentou, calculou, mediu, viu quanto ia gastar, ele parou para pensar e ver o quanto ele ia gastar e ver o quanto ia custar aquilo que ele estava planejando em edificar. Assim é a nossa vida. Devemos então pensar e ser muito bem acometidos, de maneira que eu e você possamos pensar antes de fazer. À medida também que devemos ter esse controle de não fazer por impulso, mas antes fazer a coisa, né, com sabedoria e, sem sombra de dúvida, na dependência do Altíssimo. Seja a tua vida totalmente dependente do Altíssimo. É um convite que ele faz a todos, na verdade, tanto a igreja como aqueles que não são da igreja. É um convite a todos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele de fato fará o melhor, te orientando da melhor forma para que você tenha de fato caminhos bem melhores do que aqueles que você mesmo planejou. Então, fica aí as recomendações do capítulo 16 de Provérbios ao capítulo 19, sintetizando aí as leituras desses textos. Lembrando e agradecendo aos irmãos que estão conectados conosco, e Laiane, Ricardo, Mary Ruth. Nós temos vários irmãos aí, mandando um abraço a todos os irmãos queridos da igreja. Nildo Silvério também está conectado conosco.
muitos irmãos que têm estado, Sandra Arcanjo, Sandra Cátia, que estão aí sempre conectados. A irmã Valdinete, Idete Santos, a irmã Anne, sempre conectados conosco. Então, enfim, nós agradecemos a todos os irmãos, agradecemos então a participação dos irmãos nessa live. A irmã Carla está aí, Otília, o irmão Luciano, casa do irmão Eduardo, ali, a Patrícia. Também nós tivemos aí alguns irmãos Saborido, família Saborido, também sempre com a gente, o irmão José Antônio com a gente, sempre participando da lição. Hoje o culto da EBD tem sido uma bênção. Muito obrigado, irmã Nazilde. Deus é amor, de fato, Ele é amor. Aí muitas lembranças a vários irmãos, aqueles também que têm entrado e nos visitado aí, olhado nossas lives. Enfim, eu te convido a estar enraizado no texto de Provérbios, que nos ensina a viver corretamente. E a conclusão que o texto, pelo menos desses capítulos, nos mostra é que Deus está no controle de tudo, de todos e dos nossos caminhos e planejamentos. Há um pedido aqui de oração pela irmã Rama. Não sei como está o estado de saúde da irmã Rama, mas nós vamos orar por ela. Há outros irmãos também da igreja, irmãos de idade, irmã Iracema também. A irmã Maria do Carmo, que também tem algumas dificuldades de saúde. Enfim, nós temos aí a família da saudosa irmã Hilda, ali, que estavam de quarentena por conta da Covid. Devemos orar em favor das irmãs, de todas as irmãs ali, que é uma família grande, não é? Da irmã Ana Paula, estão ali de quarentena. Graças a Deus eles estão muito bem, mas aí ela está com uma crise forte de colunas, segundo a irmã Nalvinha. A irmã Rama está com uma crise forte de coluna. Devemos orar para Deus curar aí os enfermos e curar a coluna da irmã Rama, né? Irmã Rama, um abraço, irmã Rama, vai ficar boa em nome de Jesus, né? Então, vamos orar, irmãos, e desde já agradecendo a Deus. Melhoras aí a irmã Nalvinha também, que fique bem melhor. A irmã Idete pede oração pela mãe dela. Sim, nossa querida irmã, precisamos orar também de longa idade, não é? Viúva, carente realmente da atenção, do carinho, do amor da igreja. Devemos estar aí atentos, orando pelos irmãos. Também nós tivemos vários irmãos ouvintes que não são da nossa igreja, que têm entrado nas nossas lives, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter também você aqui conosco. E a gente tem visto também outras lives de outros pastores, né? E a gente tem trocado aí ideias, conhecimento, nesse momento em que a gente pode parar um pouquinho, não é? E estamos nas nossas casas. Então, Deus possa estar abençoando a todos os irmãos neste culto pela manhã de escola bíblica, de estudo da palavra de Deus. Eu quero te convidar logo mais à noite, 7h30 da noite, a gente está juntos glorificando a Deus e trazendo uma palavra
de esperança, uma palavra de Deus para você logo mais à noite, 7h30, nós estaremos juntos à noite. Então vamos à irmã Iva, né? A irmã Iva de Lima, que vem se recuperando, o irmão Isael, que está bem melhor. Eu tive aí algumas informações através do filho do irmão Isael, o Léo, de que ele está bem melhor, graças a Deus. Fica aí também o aviso para os irmãos, para que a gente tenha conhecimento de que o irmão Israel também está bem melhor, a irmã Iva também está bem melhor, a irmã Zefinha Fragoso, minha vizinha aqui na frente, está bem melhor, também já foi operada, já está em casa, e graças a Deus, porque estes irmãos estão bem melhores, né? A irmã Simone também, com o irmão Kelvin, que vem se recuperando, seu esposo, que vem se recuperando daquele trágico acidente, mas graças a Deus estão bem de saúde, estão se recuperando, estão na dependência aí de Deus. E do irmão Josias, sim, o irmão Josias, eu falei da família dele, que estava de quarentena, e o irmão Josias, que graças a Deus está bem melhor também, e são e salvo, graças a Deus, não é? Devemos orar em favor da sogra do filho do irmão Josias, que ela estava na UTI, mas até a semana passada ela estava bem melhor, graças a Deus. Então, devemos estar aí atento aos irmãos. Durante a semana, estamos ligados aí pelo telefone e orando um pelos outros e não esquecendo dos irmãos. Assim como também da ação social, nós estamos lembrados da questão da ação social. Em qualquer momento podemos convocar algum dos nossos irmãos para poder buscar as cestas básicas e fazer com que esses alimentos cheguem na casa dos irmãos que estão necessitados. Oremos também em favor da diaconisa Iracema, oremos em favor também da irmã Helena Queiroz. Eu tive até lá na casa da irmã Helena Queiroz, de fora mesmo avistei, dei um tchau, falei com ela, e a irmã Helena Queiroz, que também está de saúde frágil e vem se recuperando. Devemos orar. E também muitos que estão sintonizados lá da casa da irmã Helena Queiroz com a gente. Então nós agradecemos a Deus, mandamos um abraço a Júnior, que Deus continue abrindo o teu entendimento, o teu coração, para que você observe os dois caminhos e possa de fato ver a realidade da vida, e que esta vida passa muito rápido, Júnior, viu? Júnior aí que eu conheço como Rinaldo, né? Que ele de fato está sempre sintonizado com a gente. Então nosso tempo já está se limitando, irmãos. Há muitos irmãos, a irmã Zezé também, nossa querida irmã Zezé, vai aí me ajudando, irmãos, que estão aí conectados. Obrigado, irmão José Antônio, por estar citando muitos dos nossos irmãos que estão necessitados. A irmã Júlia, muito bem lembrado, a irmã Júlia também, carente das nossas orações também. Assim, nós vamos agradecer e apresentar ao Senhor. Então, se une comigo agora, irmão, em oração, e vamos apresentar a Deus esses queridos irmãos de nossa igreja e tantos outros que não foram citados, mas que a gente está sabendo, não é? Em favor da irmã Iraci Trajano, da sua filha Eunice, que está no foco de uma pandemia, a irmã Hilda, o saudoso diácono Domício, não é? É bom lembrarmos também da irmã Hilda, a irmã Ivonete Ferreira, também dali com Mônica, não é? Irmão Mário, que a irmã Ivonete foi socorrida há alguns dias atrás com pressão alta
e tudo mais. Devemos orar em favor também da irmã Mônica, né? Que Deus continue abençoando esta casa e ajudando também, e façamos lembrança destes irmãos, né? Em nossos momentos de oração. E tantos outros, né? Tantos outros, que eu sei, a irmã Bete, o saudoso irmão Zequinha. Devemos orar em favor desses irmãos mais idosos que estão dentro de suas casas, e aí com precaução para não pegar aí a enfermidade. Assim como também a irmã Adriana, do irmão Samuel, não é? A irmã Adriana, que vinha padecendo aí, sendo socorrida, mas graças a Deus se descobriu que era uma gravidez, e aí o irmão Samuel Messias está contente com a gravidez, mas não resta dúvida, preocupado diante de uma situação como essa que estamos vivendo, não é? É uma gravidez que requer também todos os cuidados necessários. O irmão Heleno, a irmã Marina, é bem lembrado ali a família da irmã Nancy, da irmã Tamires, ali aquela família tão querida nossa. Devemos então fazer lembrança. E assim nós vamos lendo a irmã Leninha, aí com o irmão Eliabe, o irmão José Virgínio, a irmã Graça, esses queridos irmãos também. Devemos estar orando a irmã Mira, devemos estar orando em favor da irmã Nete, a irmã Nete que também completou ano essa semana. Nós tínhamos até postado lá, ficamos muito felizes pela idade nova da irmã Nete também. Enfim, irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por este momento aqui em Tua presença. Obrigado por esta EBD, pelo resumo que podemos fazer desses capítulos e compreender que é interessante aceitar os caminhos bons do Senhor para as nossas vidas, porque é o melhor para nós. Assim como também desprezar o caminho mau, a aparência do mal, e ter atitudes de fato benéficas e de paz, que possamos, ó Deus, valorizar muito mais a paz do que qualquer outra coisa. Possamos valorizar a tranquilidade, possamos valorizar a paz interior, de espírito, o bom sono tranquilo em nossas camas. Assim, no nome de Jesus, possamos valorizar e saber que o verdadeiro tesouro está aí, em saber viver com prudência e sabedoria. É o que a Tua palavra nos ensina e nos adverte nesta manhã. Assim, obrigado por tudo que foi falado. Aqui te apresentamos todos os irmãos citados, todos os irmãos que foram citados e os que não foram citados, tanto os irmãos enfermos, irmãos de idade, mas no nome de Jesus, nós então colocamos diante do Senhor a Tua igreja, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sempre sobre nós, sobre todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E até mais às 7h30 da noite, onde estaremos realizando o nosso culto ao vivo, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejamos fortes, sejamos prudentes, sejamos então esperançosos e confiantes no Senhor, que o Senhor está conosco. Isto não tenho dúvida, o Senhor está conosco. Deus te abençoe, meu irmão.